Pessoal, agora a gente vai ver a leitura do artigo 54 e 55. Agora, esses dois artigos caem mais a literalidade da Constituição Federal, ok? Então, vamos lá. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Então, qual a ideia? Eu tenho uma empresa de licitação, tenho contrato aí com a administração pública, certo? Se eu tenho contrato com a administração pública, agora ocorreu a expedição do diploma. Então, expedição do diploma, o que significa a expedição do diploma? É o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito, ok? Então, ele está apto a tomar posse. Então, diplomação significa que o agora parlamentar está apto a tomar posse. A diplomação, então, é um ato de quem? É um ato da Justiça Eleitoral. Perfeito? Então, desde a expedição deste diploma, ele não pode mais manter contrato, salvo se o contrato estabelecer, então a condição, se o contrato estabelecer cláusulas uniformes, que é o chamado contrato de adesão. Exemplo: concessionário de serviço público, água, luz, telefone. Então, pode ter isso? Pode. Ele pode ter ainda a conta de luz no nome dele? Óbvio que pode. Então, ele não pode firmar outros tipos de contratos. Se tiver contrato, ele vai ter que rescindir. Também ele não pode aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que são admissíveis ad nutum, ou seja, aqueles cargos comissionados de livre nomeação, livre exoneração, nas entidades constantes da alínea anterior, ok? Então ele não pode assumir um cargo numa autarquia, numa empresa pública, numa sociedade de economia mista. Então, a empresa pública lá, Caixa Econômica Federal, o deputado pode ser nomeado como presidente da Caixa Econômica Federal? Resposta: não. Aí, letra B. Agora, desde a posse, então, ele foi diplomado, agora tomou posse. Então, não pode ser proprietário ou controlador ou ainda diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato de pessoa jurídica de direito público. Ok? Então, ele não pode aí, desde a posse, ser proprietário do que e controlador, diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato. Então, tem um favor decorrente de contrato, ao qual ele não pode ser proprietário. Não pode ainda ocupar cargo ou função que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1, a linha A, que é nesses casos aquele mesma coisa aí no caso de, veja, letra B, e aqui não posso ocupar cargos que sejam demissíveis aí nas entidades referidas do inciso 1. Então,
ele desde a diplomação não pode aceitar cargo, função, emprego, e também na posse ele não pode também ocupar cargo ou função, ok? Nas entidades ali de cima. Também não pode patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades aí do inciso 1 da linha A. E também, desde a posse, ser titular, ele não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Então não pode ser titular mais de um cargo ou mandato público que seja eletivo. Então ele não pode ser senador e deputado, não pode ser senador e vereador, não pode ser deputado e prefeito, é só um. Agora, artigo 55 fala que a perda do mandato do deputado e do senador. Então aquele que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, então ele é cargo comissionado numa agência, está infringindo a proibição, vai perder o mandato. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Então veja, nesse caso aqui o STF admite que mesmo ele sendo um ministro, se ele infringir o decoro parlamentar, ele poderá ser submetido à Câmara dos Deputados ou do Senado, conforme a casa respectiva dele. Ele pode ser processado e julgado aí por decoro parlamentar e vir a perder o cargo, ainda que ele esteja afastado exercendo aí as atividades de ministro, ok? Terceiro, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa. Então faltou em torno de 30%, vai ser mandado embora, ou seja, vai perder o mandato, salvo se ele tiver de licença ou se ele tiver em missão por a casa aí autorizada. E também perde o mandato de deputado ou senador que perder ou tiver suspensos seus direitos políticos. Direitos políticos de votar e ser votado. Perdeu, perde o mandato. Agora, o inciso 5º, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nessa Constituição. Então a justiça eleitoral vai decretar a perda do mandato em alguns casos previstos na Constituição Federal. Exemplo, abuso do poder econômico, ok? Também vai perder aquele que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Nós temos aí as condições agora no parágrafos subsequentes aí. Então, o parágrafo primeiro vai dizer que é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Então ele cometeu abuso nas prerrogativas asseguradas ao membro, ou teve vantagem indevida, ele vai perder o mandato. Nos casos previstos no inciso 1, no inciso 2 e no inciso 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta. Então veja que a perda no inciso 2, 1, 2 e 6, aqui ó, tiver infringir quaisquer proibições estabelecidas no artigo anterior, e cujo objeto for declarado incompatível com o decoro parlamentar, então teve um procedimento incompatível com o decoro parlamentar, e por fim aqui sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Nessas três situações não é automático,
ok? Então, porque será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado por maioria absoluta. Então ele não perde. Foi condenado, sentença transitada em julgado por crime de corrupção, por exemplo. Vai perder o mandato de forma automática? A resposta não, será decidida pela Câmara e pelo Senado Federal. Ok? Obviamente que se for uma sentença transitada em julgado aqui, mas que guarde relação com esse inciso 4, aí sim vai ser automático. Quando tiver o que? Seus direitos políticos suspensos, aí vai ser automático. Nesses casos aqui, não, ok? Parágrafo 3º, nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou partido político representado no Congresso Nacional, assegurado aí a ampla defesa. Então, nos casos 3 a 5, 3 seria deixar de comparecer aí a terça parte das sessões legislativas, ter os seus direitos suspensos, direitos políticos suspensos, e quando for decretado pela Justiça Eleitoral aí, nos casos previstos pela Constituição Federal. Então veja, 3 a 5 será declarada pela mesa. Então aqui nesse caso, declarada pela mesa da respectiva casa esta perda, e vai ser assegurada a ampla defesa. Agora, a renúncia de parlamentar submetida a processo que vise a possa levar à perda do mandato nos termos deste artigo terá seus efeitos suspensos até a deliberação final do que trata o parágrafo 1º, aliás, 2º, 3º. O que diz aqui? Então ele renunciou para não ser cassado aí o mandato dele. Renunciou, não interessa. O parlamentar ainda vai ser submetido ao processo que vai levar aí a perda do mandato nos termos do artigo aqui em voga, né? E terá seus efeitos suspensos. Então não adianta ele pedir aí renúncia, porque ele vai perder o cargo e vai se tornar ele inelegível por 8 anos, por exemplo. Não perderá o mandato se for investido em cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal de território e secretário de Estado de prefeitura, mas não é qualquer prefeitura, é só prefeitura de capital, ok? E ainda chefe de missão diplomática temporária. Então, nesses casos aí, ele foi nomeado para qualquer um desses cargos, ele não perderá o mandato. Ele não vai perder o mandato também quando ele estiver licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que nesse caso o afastamento não ultrapasse o que, quanto tempo? 120 dias por sessão legislativa. Perfeito? Então não vai perder o mandato também. Não perde o mandato ainda, então o suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em funções previstas nesse artigo ou de licença superior a 120 dias. Então, os casos que eu chamo suplente, então o suplente vai ser chamado nos casos de vaga no Congresso Nacional, investidura em funções previstas nesse artigo. Por exemplo, o titular foi nomeado ministro, então o suplente vai ser convocado. O titular saiu de licença aí para tratamento de saúde por tempo superior a 120 dias, será convocado quem? O suplente, ok? Então, perfeito. Parágrafo 2º vai dizer que ocorrendo a vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltar mais de 15. Eita, que eu tive que espirrar, povo, desculpa. Então,
se preenchendo a vaga, se faltar mais de 15 meses para o término do mandato e não tiver suplente, então vai ter outra eleição. Difícil isso acontecer porque existem muitos disputantes aí hoje em dia, então não teria nem como não ter suplente. Na hipótese do inciso 1º, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Por exemplo, eu fui nomeado secretário de município, de capital. Então, eu posso optar pelo meu subsídio de deputado, beleza? Então agora a gente pode ir para as questões. Vamos lá? Um abraço.